Imagine que tudo o que você conhece, suas crenças, convicções, certezas, não passa de sombras projetadas na parede de uma caverna. Você vive acorrentado desde o nascimento sem saber que há algo além daquele mundo escuro e limitado. Um dia, alguém quebra suas correntes, te arrasta para fora e pela primeira vez a luz do sol toca seus olhos. A princípio, você sente dor, medo, confusão. Mas aos poucos começa a enxergar e o que vê transforma tudo. Essa é a essência da alegoria mais poderosa da filosofia ocidental, a caverna de Platão. Não é apenas uma metáfora, é um chamado, um espelho, uma provocação brutal que atravessa os séculos para nos perguntar o que é afinal a verdade. E mais importante, temos coragem de enfrentá-la. Vivemos num tempo em que somos bombardeados por informações, opiniões, algoritmos, ideologias e imagens. Nunca estivemos tão conectados e talvez nunca tão distantes da verdade. Platão nos convida a parar, desconfiar e pensar. Ele não oferece respostas fáceis, mas aponta para algo maior, um caminho de libertação, onde a verdade não é um dado, mas uma conquista. Em sua obra, A República, Platão apresenta a famosa alegoria da caverna, uma das imagens mais marcantes da filosofia. Nela, homens vivem acorrentados em uma caverna desde que nasceram olhando apenas para a parede à sua frente. Atrás deles, um fogo projeta sombras de objetos e pessoas que passam por um muro. Essas sombras são tudo o que conhecem, elas são sua realidade. Para esses prisioneiros, o mundo se resume àquelas formas escuras e silenciosas. Mas um deles é libertado. Com esforço e dor, ele sobe em direção à saída da caverna. A luz do sol o cega. O mundo real o confunde. Mas aos poucos ele começa a enxergar, e o que vê é incomparavelmente mais rico e mais verdadeiro do que aquilo que via antes. A jornada do prisioneiro libertado representa a jornada filosófica, sair da ignorância rumo ao conhecimento. No entanto, esse processo é doloroso. Abrir mão do que nos é familiar exige coragem. Aceitar que estávamos enganados exige humildade. Platão sabia que a maioria preferiria permanecer acorrentada confortável em sua ilusão do que encarar a luz dura da verdade. E há ainda outro ponto crucial, o retorno à caverna. Quando o libertado volta para tentar libertar os outros, ele é ridicularizado, desacreditado. Seus olhos, agora habituados à luz, têm dificuldade em enxergar no escuro. Os outros prisioneiros o consideram louco, perigoso. E aqui, Platão nos confronta com uma verdade amarga. Quem vê mais muitas vezes é rejeitado por aqueles que ainda vivem na sombra. A caverna não é apenas uma alegoria do passado. Ela é nossa realidade atual. As sombras agora são fabricadas em telas, perfis, algoritmos. A luz está ao nosso alcance, mas exige esforço, dúvida, ruptura. Você está pronto para sair da caverna? Platão não apenas nos mostra a condição humana aprisionada às ilusões, mas também oferece um caminho para a libertação que passa pelo exercício da filosofia e da razão. Para ele, o ser humano é uma alma imortal, aprisionada temporariamente em um corpo, e sua verdadeira missão é buscar o conhecimento das ideias eternas que residem além do mundo físico. O caminho da verdade é também o caminho da alma em direção à sua purificação e iluminação. Platão afirma que só quando a alma contempla o mundo das ideias, ela alcança o conhecimento verdadeiro e a sabedoria. Platão nos ensina que a verdade não está nas coisas que vemos e tocamos. Tudo o que pertence ao mundo sensível é transitório, imperfeito. Uma flor murcha, um corpo envelhece, um som desaparece. Portanto, não podemos confiar completamente no sentido se o que buscamos é algo estável, duradouro. É por isso que ele propõe a existência de um mundo das ideias, um plano superior de realidade invisível, eterno e perfeito. Cada objeto ou conceito que vemos aqui embaixo é apenas um reflexo imperfeito de uma ideia que existe nesse mundo ideal. A justiça, por exemplo, não é aquilo que um juiz decide.
É um conceito puro que não muda e do qual as ações humanas são apenas aproximações. Nesse modelo, a verdade não é aquilo que parece, mas aquilo que é, por essência. A aparência engana, a essência liberta. E só podemos acessar essa essência por meio da razão, não dos sentidos. A busca pela verdade, então, é uma elevação, uma ascensão do mundo das sombras para o mundo das ideias, do instável, para o eterno, do visível, para o invisível. Essa distinção entre aparência e essência é ainda mais necessária hoje. Vivemos mergulhados num oceano de aparências, redes sociais, filtros, discursos sedutores, entretenimento superficial. A imagem vale mais do que o conteúdo. A emoção, mais do que a razão. Platão nos alertaria: estamos cada vez mais longe da verdade, porque confundimos o que é com o que parece ser. Buscar a verdade hoje é um ato radical. É desconfiar da superfície, buscar profundidade e não se contentar com explicações fáceis. É perguntar: isso é verdade porque é lógico, justo e bom, ou apenas porque me agrada e se encaixa no que já penso? Para Platão, a resposta está no exercício contínuo da razão, pensar, argumentar, investigar, duvidar. Só assim, diz ele, é possível contemplar o bem, a ideia suprema que ilumina todas as outras. Platão acreditava que o papel do filósofo, e por extensão de qualquer pessoa que busque sinceramente o conhecimento, não termina ao encontrar a verdade. O verdadeiro desafio começa depois da descoberta, voltar ao mundo das sombras e compartilhar o que se viu. Mas esse retorno não é simples. Não é seguro. Aquele que retorna à caverna é frequentemente rejeitado, ridicularizado, até perseguido. E mesmo assim ele deve voltar. Porque a verdade não é um privilégio individual. É uma missão, um compromisso com a humanidade. Essa é a parte mais difícil da filosofia de Platão. Ele não nos convida apenas a despertar. Ele nos convoca a acordar os outros, mesmo que isso nos custe o conforto, a reputação, a paz. Para ele, a verdade não pode ser separada da ética e da política. Conhecer exige agir. Ver exige transformar. Nesse sentido, Platão coloca sobre os ombros de quem busca a verdade uma enorme responsabilidade. Não é suficiente saber. É preciso fazer com que esse saber se torne serviço. O filósofo deve governar, educar, dialogar. Deve entrar no mundo com as mãos sujas e o coração limpo. Hoje essa missão continua. Quem tem acesso à verdade tem o dever de partilhá-la, de iluminar os caminhos dos outros, de não aceitar as sombras como destino, de resistir ao conforto da ignorância e lutar pela clareza do pensamento. Platão nos lembra também que a verdade não é algo que se impõe com força ou violência, mas algo que deve ser alcançado por meio do diálogo, da razão e da reflexão profunda. A educação para ele é o processo fundamental para libertar a alma das sombras da ignorância e conduzi-la à luz do conhecimento. Por isso ele funda a Academia, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, um espaço dedicado à busca incessante da verdade. A pergunta final que Platão deixa para cada um de nós não é se somos capazes de sair da caverna, é se teremos coragem de voltar e assumir a responsabilidade de levar a luz da verdade para os outros, mesmo quando isso nos custe caro. Essa é a verdadeira grandeza do ser humano, a capacidade de transcender a si mesmo e transformar o mundo com a força da sabedoria.